Saúdos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa lição de número 13. Chegamos à última lição do segundo trimestre de 2023 das nossas lições bíblicas da faixa etária de juvenis. Estivemos estudando, tendo o seguinte assunto aqui na nossa capa: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E hoje a nossa última lição traz este assunto, este título: Posso cumprir a vontade dele. Temos um texto base em Mateus, capítulo 4, verso 17, que está escrito: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus está chamando, aos seus discípulos, no início do seu ministério, para ir após ele. E ele disse que faria deles pescadores de homens. Jesus escolhe para a grande comissão. Nós temos uma leitura bíblica em classe em Lucas 5, verso 1. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, verso 1 até o versículo de número 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, que agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nosso primeiro tópico: o convite de Jesus. 12 homens e um chamado. Como é bom ouvir a voz de Jesus e descobrir qual o chamado dele para nossas vidas. O Mestre chamou 12 homens para serem seus primeiros discípulos. Mais tarde, estes primeiros ajudantes foram chamados de apóstolos. Cada um dos escolhidos por Jesus tinha uma profissão. Pedro e seu irmão André eram pescadores. Mateus era um cobrador de impostos. Pedro e André estavam pescando com suas redes no lago da Galileia, quando Jesus fez um convite muito especial para eles. Ele disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava convidando os irmãos para abandonarem as redes e se tornarem pescadores de pessoas. Deixar tudo e seguir a Jesus não é uma escolha fácil, mas é a melhor decisão a ser feita. Ainda que não venhamos a compreender totalmente a vontade do Salvador para as nossas vidas, temos que confiar que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Não precisamos compreender tudo de início. É necessário termos experiência com Deus. E se não andarmos por meio da fé, nunca teremos experiência com Deus. Se as coisas forem acontecendo da forma que a gente pensava e queria que acontecesse, nunca conheceríamos o Senhor e a sua bondade e o seu poder provedor.
Imagine que Deus nos chamasse para o ministério e tudo já tivesse prontinho nas nossas mãos, né? Nunca glorificaríamos a Deus. Acharíamos que tinha sido a nossa própria habilidade. Mas Deus nos chama para capacitar-nos no dia a dia, no caminho da vida, na estrada da vida conosco. Então, se o Senhor lhe chamou para algo, se não se sente preparado, siga-o. O segredo é só esse, seguir, siga-o. Jesus disse, vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então, o segredo para ser alguma coisa que Deus nos chama para ser primeiro passo fundamental e indispensável, ir após Jesus. Somente assim alcançaremos a realização da vontade de Deus. Conhecendo mais de Deus, para conhecer mais de Deus e do Senhor Jesus, precisamos dedicar tempo à leitura bíblica e também à oração. São duas coisas fundamentais que têm que caminhar junto conosco no dia a dia. Leitura bíblica e oração, porque é pedindo a Deus que o Senhor vai iluminar a nossa mente para compreender a sua vontade. Quando você ora, ou quando você orar, peça a Deus que Ele mostre, através das Escrituras, o que Ele deseja de você. Qual o seu chamado, qual o querer de Deus para a sua vida. E ore como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ore em todo o tempo, orai sem cessar. Nunca desista, nunca pare, nunca desanime, né, de falar com Deus, pois o inimigo sempre vai tentar confundi-lo para que você tome a direção errada. Precisamos estar sempre aos pés do Senhor, porque só Ele é capaz de nos direcionar e nos conduzir no caminho certo. E aqui podemos ver também que ainda na sua caminhada pelo lago da Galileia, Jesus viu Tiago e João consertando suas redes de pesca. Então ele também os chamou para segui-lo. Pedro, André, Tiago e João imediatamente deixaram as redes. Observe o detalhe, Jesus chamou e eles imediatamente deixam tudo. Imediatamente deixaram tudo para trás. O trabalho de onde retiravam o sustento da família, eles deixaram para trás e passaram a seguir Jesus. O convite de Jesus, quando ele disse, vinde após mim, é para todos nós. Cada um, claro, com uma chamada específica, mas o convite é para todos nós. Ele também está chamando você para segui-lo. Seguir a Jesus é sempre a nossa maior e melhor escolha ou decisão. Tópico 2. Ouvir e obedecer ao chamado. Jesus estava perto de um lago ensinando uma multidão de pessoas. Todos queriam estar onde Jesus estava e aprender com ele. O mestre ensinava, curava as pessoas e libertava os oprimidos do diabo. Ou seja, onde Jesus estava, algo bom sempre acontecia. Nesses locais onde Jesus estava, o mal não prevalecia. O Senhor é poderoso e hoje não é diferente. Então, Jesus entrou no barco de Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da terra. Neste momento, era preciso uma certa distância para que as pessoas pudessem ouvir o que Jesus tinha a dizer. Depois que terminou de ensinar as pessoas, Jesus fez um pedido a Pedro. Faze-te ao mar alto, lançar as vossas redes para pescar. Jesus acabara de lançar a semente. Jesus acabara de lançar a rede para alcançar pessoas, vidas, e agora estava ordenando para Pedro voltar a pescar, já que durante a noite ele não tinha pego nada. Chegou a hora de mais um sinal, mais um milagre, mais uma grande obra, mais uma grande manifestação de Jesus, para deixar bem claro que não era qualquer um que estava ali ensinando. E Pedro, um homem
experiente, né? Um experiente pescador, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Parece que naquele dia não haveria peixe. Mas Pedro decidiu obedecer ao mestre por causa da palavra do mestre, não por causa que havia uma probabilidade, porque não havia probabilidade de pegar peixe naquela hora. O horário de pesca já tinha passado, já haviam pescado a noite inteira. Mas ele diz: por causa da palavra eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. O que aconteceu? A palavra diz que a rede veio cheia de peixes. E eram tantos peixes que Pedro precisou pedir ajuda. Sabe por que Jesus operou esse milagre? Para que Pedro confiasse na palavra dele cada vez mais. Pedro, depois de ver o milagre, caiu de joelhos diante de Jesus. Ele reconheceu o seu pecado e que Jesus era o Salvador. Bem, é isto que acontece. É isso que acontece. É natural acontecer isso quando o homem tem um encontro com Deus. Às vezes, o ser humano ele pode se sentir confortável demais na sua vida. Existem pessoas que dizem: eu não tenho do que me arrepender, não tenho do que me converter, porque eu sou uma pessoa boa, sou honesta, sou uma pessoa trabalhadora, vivo do trabalho. Mas os nossos esforços no dia a dia para cumprir com nossas responsabilidades não nos livra do pecado. É preciso o homem ter um encontro com Deus para que veja que realmente o seu estado é de pecaminosidade e que ele precisa se arrepender. Entende? Isso é muito importante. Pedro se tornou um discípulo fiel a Jesus e depois da ascensão do Mestre, ele viajou por muitos lugares pregando a mensagem da salvação, cumprindo sua missão de pescador de pessoas. No primeiro momento da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas entregam suas vidas para Jesus. Terceiro e último tópico. Será que é a voz do Senhor? Subtópico 1. A voz do pastor. Jesus é o bom pastor e ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas também conhecem a sua voz. Sabe qual é o sinal de que é a voz de Jesus? Paz. Isso mesmo. Uma calmaria invade nossos corações. Essa é a paz que o apóstolo Paulo denomina de a paz que excede todo entendimento, que aparece aqui em Filipenses 4, verso de número 7. Quando você sentir que esta paz lhe sobreveio ao coração, esteja seguro de que foi a voz do bom pastor que você ouviu. Ou seja, Jesus nos chama, nos convida e nos faz sentirmos-nos seguros, confiantes nele e nas suas palavras. Mas existe outra coisa ainda a se falar, embora muito, extremamente resumido. Vontade pessoal ou vontade divina? Quero ser médico, mas se o Senhor quiser que eu seja um pastor ou um missionário, então o que farei? Ou podemos perguntar desta forma: quero ser médico, mas se o Senhor quiser que eu seja um pastor ou missionário, será que podemos fazer nossas próprias escolhas? Muitos jovens têm medo de perguntar a Deus qual a vontade dele para suas vidas, pois pensam que serão obrigados a fazer o que não gostam ou que não querem de forma nenhuma. A vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita, conforme diz Romanos 12, versículo de número 2. Porém, ele nos dá o direito de escolha. Pedro, André, Tiago e todos os demais discípulos não foram forçados a caminhar ao lado de Jesus. Foi uma escolha pessoal deles. O mestre apenas fez o convite. Jesus nos dá opções, porém devemos saber que todas as escolhas têm suas consequências, boas ou más.
Para você ter de fato sucesso em sua vida, é necessário buscar a orientação do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se eu puder falar de uma experiência pessoal, então tomarei o direito e a liberdade de fazê-lo aqui agora. Porque aos 16 anos, quando entreguei minha vida para Jesus, aconteceu-me que comecei a servir ao Senhor numa pequena e simples congregação. Não era num templo, era numa casa de família, com irmãos simples, pessoas simples, mas pessoas cheias de Deus. É isso que importa, né? E no meu coração me surgiu um desejo, uma vontade. Seguir Jesus e contribuir para o bem-estar da sua obra sobre a face da terra. Diante desta situação, eu senti-me como que chamado a isso. E a partir dali, a partir de então, o que viesse para me desviar desse foco era investimento perdido. Não ia conseguir. Inclusive, surgiu-me uma oportunidade de emprego ganhando muito bem na época e eu abri mão porque no meu coração havia um propósito, contribuir na obra de Deus. Quando chegou o momento de ser separado ao ministério, ao presbitério, depois ao pastorado, embora eu reconhecesse a minha incapacidade como ser humano, confiava no chamado de Deus. Ora, é o Senhor que está chamando? É Deus que quer? Então, estou aqui, Senhor. Estou pronto. Faça conforme a sua vontade. E por que isso é interessante? Por que isso é importante? Por que o Senhor está contando essas coisas? Eu estou falando isso porque de lá para cá, desde o ano de, por exemplo, 2005, até a data de hoje, nunca fiquei cocheando entre dois pensamentos. Eu me dedico à obra ou vou buscar vantagem financeira lá fora? Não há dúvida quanto a isso. Deus deixa bem claro no nosso coração. Deus nos dá uma paz e uma tranquilidade de que Ele cuidará de tudo. Ele é soberano e Ele é um ser totalmente responsável e é glorioso. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Se houver um chamado de Deus na sua vida, com certeza o Senhor te dará paz. Conclusão: Jesus deu a você o maior e melhor presente que alguém pode receber, que foi a salvação. Agora pertencemos ao Salvador e precisamos compreender que Ele tem um plano para as nossas vidas. Jesus se importa com você e deseja orientá-lo em todas as áreas da sua vida. A vontade dele para nós é sempre boa, agradável e perfeita, pois só Ele sabe de tudo o que precisamos. Ouça a voz de Jesus e procure fazer a vontade dele, pois tem planos perfeitos para a sua vida. Os planos de Deus não são planos atormentadores. Tranquilize-se. Confie no agir do Senhor. Deus será contigo. Deus abençoe. Até o próximo trimestre, em nome de Jesus.